Olá pessoal, tudo bem? Professor Edivaldo na área aqui para a gente trabalhar o Renascimento, tá bom? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Renascimento, lembrando que a gente teve a passagem da Idade Média, agora nós estamos chegando na Idade Moderna e dizemos que o Renascimento nada mais é do que a formação da mentalidade aí dessa Idade Moderna que está chegando. É assim que a gente precisa trabalhar essas características aí, né, esse momento de passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna. Beleza? Tranquilos? Preparados? Então vamos nessa. Uma coisa importante, né? Como é que a gente define essa questão aí? Então a gente vai ter uma revolução cultural e intelectual nessa transição que a gente teve aí da Idade Média para a Idade Moderna. Então, tudo vai se mudando a partir desse momento, tá? Aí a gente tem a questão histórica, né, que é essa transição aí do feudalismo para o capitalismo. Nós temos, só lembrando que são 3 séculos importantes aí. No século XIV já começa a fragmentar toda aquela questão lá da Idade Média, né, que é chamado aí do último período, né, que a gente chama de feudalismo. No século XV, isso aí já está sendo totalmente, né, mudado com as grandes navegações, mas é uma aula específica que eu vou trabalhar com vocês. E no século XVI, a gente vai trabalhar, de fato, já chegando aí nessas características aí, totalmente já concretizadas aí do Renascimento. Beleza? Outra coisa importante dentro desses fatores aí é a questão do capitalismo. Surge uma nova camada, lembrando que a gente tinha aí anteriormente o teocentrismo durante esse período aí da Idade Média, né, que era Deus no centro. Agora a gente vai mudar para essa nova modalidade que é chamada de antropocentrismo, que é antro-homem, centrismo, centro, o homem no centro. Então a gente sai do teocentrismo para o antropocentrismo, beleza? Outra coisa importante aí é uma camada que está surgindo, né, com o comércio lá, só lembrando um pouquinho quando a gente teve lá os burgos, né, que deu origem à burguesia, que é essa nova camada de ricos, né, burgueses, os caras que eram grandes comerciantes ficaram ricos, e agora surge essa camada aí que a gente chama de burguesia. Né, burguesia porque vem de Burgos, né, onde eles moravam inicialmente, e foi formando aqueles vilarejos até se tornar as cidades, tá? Que nós tivemos aí, principalmente na Itália, muitas cidades famosas aí que a gente vai ver um pouquinho na frente. Outra coisa importante dentro desses fatores aí é o renascimento comercial. A gente sai, né, daquele processo que nós tínhamos anteriormente aí do feudalismo, né, aquela propriedade imensa, né, extensa lá, né, que era chamado de feudo, né? Aí a gente vai partir agora para a cidade, né? Começa com os vilarejos, começa a surgir grandes cidades. Dentro dessas cidades a gente vai ter o comércio e aí é o como a gente chama de renascimento comercial. Essa é a ideia, porque está havendo aí uma urbanização da região. Eu estou falando, lembrando que eu estou falando sempre aí da Europa, que é principalmente aí a passagem do século XII para o século XIII, né? Quando a gente tem aquele processo de urbanização. Tudo isso ocorreu porque entrou em crise o feudalismo, tá? O que é uma crise, né? Na realidade, é uma passagem, ele vai se fragmentando, vai perdendo poder, e aí surge um novo, né, momento aí, que é essa passagem do feudalismo para a Idade Moderna, tá bom? Dentro desses fatores aí, a gente vai ter o mecenato. O que é isso? O que é o mecenato? O mecena era aquele que tinha dinheiro, aquele comerciante lá, que é chamado de burguês, e agora ele tem dinheiro, ele se torna um mecena. O mecena, ele dá proteção e patrocina aí os artistas que estão surgindo, né, que a gente chama aí de intelectuais. Porque você só tem a mudança quando esses intelectuais entram em cena para poder escrever os livros, né, como a gente vai ver alguns aí, e a partir desse momento é que vai haver a mudança. Dentro ainda dessas características, a gente tem a inspiração, tá?
O que é essa inspiração? Esses intelectuais que estão chegando, eles vão se inspirar aí na cultura clássica, né, que a gente chama de cultura greco-romana. O que é isso? Eles vão resgatar Roma e Grécia, onde nós tínhamos aí, que é chamado berço aí, né, da cultura, da antiguidade, né, que a gente tem dessa Idade Média. Agora está chegando o momento deles começarem a resgatar essa antiguidade dentro desse renascimento. Ela deu uma parada aí durante a Idade Média, agora está voltando através do renascimento. E o que é renascimento, essa palavra? É uma coisa que deu uma parada, a gente vem aí com a cultura clássica, parou aí na Idade Média, deu uma estagnada, porque é o teocentrismo que vai dominar, né? Que é sempre Deus no centro, a igreja que vai, né, trabalhar com toda essa questão da cultura, e agora eles estão resgatando aquela cultura clássica, tá? Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter aí a troca do teocentrismo para o antropocentrismo, que nada mais é do que tira Deus do centro e coloca o homem. Não que eles não, né, eles continuaram acreditando aí, mesmo porque, só lembrando que essa camada é uma camada burguesa. A gente não tem lá o camponês que vai fazer isso. Quem vai fazer são os burgueses, os intelectuais, né, os padres, os bispos, arcebispos e tudo mais, tá? Então, a gente vai ter essa mudança, fica dentro desses grupos, ok? Nesse momento, a gente vai ter também outra ideia interessante, que é o chamado humanismo, tá? O homem se volta para si e trabalha aí, vai trabalhar dentro do individualismo, que a gente vai ver um pouquinho na frente. Outra coisa importante é a questão do naturalismo. Eles vão começar a valorizar aí a natureza, e assim a gente vai tendo essas mudanças que vai mexer em tudo. Por isso que eles vão chamar isso aí de renascimento, tá? Outra coisa importante é o movimento cultural e artístico, né, que se baseou na recuperação aí dessa cultura da Grécia e de Roma, e, consequentemente, a gente vai ter a arte, vai ter a literatura, vai ter as línguas, e assim a gente vai mudando toda a logística que existia anteriormente. Então, lembrando que a gente está saindo aí da Idade Média para os tempos modernos, né, o mundo moderno. Quando ocorreu isso? Qual é a ideia? Como é que você localiza isso? A localização que você deve fazer é justamente uma localização europeia. Então, a gente começa lá na Itália. Você observou que eu não falei em América em nada até agora, eu estou focando sempre na Europa, porque é a Europa que interessa para a gente nesse momento aqui do Renascimento, tá? Então, a gente vai pegar o ponto de partida aí, que é a Itália, a partir do século XV. Nós temos 2 séculos importantes aí, né? Século XV e XVI. Lá existia uma península, né? Que é chamada Península Itálica. Por isso a importância do resgate da cultura greco-romana, porque a gente tem o quê? Roma estava dentro aí dessa Península Itálica. E logo ali, mais acima, a gente vai ter a Grécia. Então, por isso que eles resgatam o que está mais próximo ali, que era importante naquele momento. A partir da Itália, a gente vai ter a expansão aí, né, pelo resto da Europa, mas o ponto de partida vai ser justamente a Itália. Por que a Itália? Porque é lá que a gente vai ter condições favoráveis, né? Porque as pessoas, eles começam a desenvolver, a gente vai ter aí os estados, né? Alguns deles, inclusive, eram muito ricos, né? Gênova, Veneza, Nápoles e assim por diante. Alguns desses estados rivalizavam entre si, aí você já vai ter esse movimento de enfrentamento. Muitos mecenas, que eram os homens ricos, ajudavam os artistas, né? É importante você sacar aí esse mecenato, né, como era chamado, porque se você não tem as pessoas que bancam, né, esses artistas, eles não têm como, né, se bancar, então precisa dessas pessoas mesmo. Aí eles vão trabalhar com os vestígios, né, que existiam aí de Grécia e Roma, que serviam de modelo para esses artistas que estão chegando aí. Então, vai ter sempre um modelo para poder trabalhar essa questão. Aí, começando pelo primeiro intelectual, era um cara chamado Pico della Mirandola, né, que era extremamente importante.
onde ele trabalhava com essa dignidade do homem a partir do século XV, ok? O discernimento, né, de poder de escolher. Então, isso para ele era muito importante, que antes não existia essa ideia da escolha, né, já vinha tudo mais ou menos organizado. Dentro dessa perspectiva, como eu falei, o Pico, né, della Mirandola, ele vai trabalhar a questão do antropocentrismo, onde ele coloca sempre o homem, né, que a partir desse momento passou a ser o centro do universo. Para as preocupações, tudo que acontecia, esses homens que vão realmente assumir essa questão aí, essas preocupações humanas, né? Então, tudo isso é feito, né, de acordo com a medida que esse homem vai avançando, tá? Então, para o bem-estar do homem e para a sua valorização, ele vai trabalhar em torno de si mesmo. Por isso que a gente diz que ele vai trabalhar numa perspectiva aí do individualismo, tá? Voltado para si. Daí, consequentemente, ele vai ter aí, né, observar as coisas, né, que estão ocorrendo, a vontade, né, o poder de, né, de trabalhar as questões que ele achava mais interessante, né, pela vontade, né, de tecer as formas, né, e assim ele vai trabalhando toda essa questão, né, de conseguir alcançar, né, de forma os mais elevados aí as questões, né, que eles, né, lutavam e acreditavam naquele momento. Outra coisa importante aí que esse cara vai desenvolver vai ser o individualismo. Como é que ele trabalha essa questão do individualismo, né? Ele dizia que o homem tem a capacidade para escolher e decidir, né, por si próprio, para pensar por si próprio e passa a valorizar e acreditar nas suas capacidades. É essa ideia que eles vão trabalhar aí, tá? Então, esses, né, intelectuais, eles vão defender justamente essa questão, onde eles diziam que tinham que considerar os sábios, precisavam dominar o latim, tinham que dominar o hebraico, né? E considerava indispensável aprender as línguas. Isso é extremamente importante, ok? Outra característica aí é o classicismo, né? Dentro dessa perspectiva aí do humanismo. Gosto pela cultura clássica, pelas línguas, né? Pelo grego, pelo latim, pelos pensadores clássicos, pela arte e pela literatura clássica, pelos valores que valorizam o homem. Então, tudo que eles vão trabalhar, tudo que eles vão fazer, é sempre voltado para essa valorização desse homem, né? Lembra que nós estamos aí dentro do antropocentrismo. Uma outra característica importante que eles defendiam era o naturalismo, né? Era o interesse, né, pelo estudo da natureza física, tá? Dentro dessa natureza humana, em todos os seus aspectos. Então, isso eles vão defender aí com unhas e dentes, tá? Agora, existia também os opositores. Um deles aí é o Erasmo de Roterdã, que vai escrever uma obra, né, aí já no século XVI, chamada Elogio à Loucura. O que o Erasmo vai defender, né? Ele defende que essa burguesia que está surgindo, esse homem que usava anéis de ouro, né, que ele queria só a felicidade, né, e, consequentemente, o ócio, né, como eles falavam. Os negociantes, né, ele dizia que esses caras, eles mentem, eles roubam, eles, né, fazem fraudes, eles praticam fraudes, né, eles enganam, eles consideram-se pessoas muito importantes só porque andavam com, né, cheios de anéis de ouro e assim por diante. Então, ele vai fazer uma crítica ferrada aí. Esse processo, né, esse enfrentamento, né, que o Erasmo vai fazer é chamado de espírito crítico. Então, você percebe que a partir desse momento já tem também os opositores. A coisa não é só alegria, né? Tem os momentos tensos aí, quando você tem, né, um intelectual que vai se rebelar contra esse movimento todo. Então, ele dizia que o homem passa a pensar por si próprio, a questionar a sociedade, o mundo, rodeia em vez de aceitar como dado adquirido. Então, esse cara,
ele vai sempre, né, em busca do saber tradicional e, consequentemente, vai trabalhar nessa perspectiva do contrário, né? Ele não vai aceitar assim facilmente o que essa burguesia está defendendo. Com a experiência, né, da mãe de todas as coisas, né, ele vai defender aí radicalmente a verdade. Agora, tem uma questão interessante, que tem um sujeito que vai fazer oposição a ele, né, que é o Duarte Pacheco. Então, o Eduardo Pacheco, ele vai trabalhar com experimentalismo, a curiosidade científica. Então, ele dizia que precisa ter a necessidade de comprovar a observação, a experiência, qualquer fato antes de aceitar como válido, precisa trabalhar com a valorização aí do conhecimento. Então, o Duarte Pacheco ele vai ser contra, né, a perspectiva aí do Erasmo de Roterdã no Elogio à Loucura. Então, a gente vai ter um embate aí desses dois intelectuais. Então, só resumindo aí, fazendo um síntese, né, do que a gente viu, só para você não perder o fio da meada, a gente vai trabalhar aí, né, com essas perspectivas, essas características aí, né, os valores que eles trabalharam dentro do Renascimento, que é justamente o antropocentrismo, o homem no centro. Depois a gente vai ter aí a ideia do individualismo, trabalhando nessa nova mentalidade, né, que eles, né, vão estabelecer, trabalhando com o classicismo, né, dentro de uma forma diferente de ver o mundo, o naturalismo, tá? Valorização aí da natureza, a curiosidade científica e o espírito crítico, né, que é o desenvolvimento. Então, juntando tudo isso aí, a gente vai ter o desenvolvimento cultural e científico e artístico de todo esse processo de mudança que está acontecendo aí. Agora, o que vai ajudar, o que aconteceu, né, um fato muito importante aí, é o invento do Gutenberg, quando ele trabalha aí já no século XV, né, com a difusão de novas ideias e progressos, esse pensamento ele vai ser expandido através da imprensa, tá? Que o Gutenberg descobriu e foi muito importante, porque eles começaram a publicar milhares de cópias, né, de diversas obras que estavam sendo geradas ali. Então, isso é um marco importante, porque antes os monges que ficavam eram os chamados copistas, passando toda aquela cultura aí da Idade Média, nos mosteiros. Agora, com o invento da imprensa, né, do Gutenberg, ele vai espalhar isso aí rapidamente para as pessoas, e aí muita gente vai ter acesso que não tinha anteriormente. Então, isso aí vai ser muito importante, porque vai espalhar rapidamente aí esses conhecimentos que estão chegando, dentro principalmente aí da anatomia, da astronomia, da cartografia. Inclusive, a cartografia que a gente vai trabalhar nas grandes navegações, ela é extremamente importante para as pessoas poderem desenvolver rapidamente as navegações, a zoologia, geografia é outra parte aí das humanidades extremamente importante para a gente entender aí essas mudanças. Outros intelectuais, né, que surgiram deles, por exemplo, Copérnico, que vai defender aí o heliocentrismo, né, que trabalha dentro de uma estratégia, tá, onde o contorno, né, onde ele dizia que no centro estaria o Sol, em torno do qual girariam a Terra e os outros astros. Isso aí vai ser uma mudança radical, a igreja não vai aceitar, e aí ele vai ser perseguido, né? Mas, de qualquer forma, foi uma figura importante que defendeu essa parte. Esse trabalho do Nicolau Copérnico a gente vai chamar aí de astronomia, que foi extremamente importante aí. Outro cara importante aí, o Pico de la Mirandola, né, como eu falei anteriormente, ele trabalha com a dignidade do homem, trabalhando a questão da literatura, também extremamente importante aí. Outro cara muito importante, o intelectual, André Vessalio, ele vai trabalhar, né, praticou a dissecação de cadáver, né, trabalhando dentro de uma perspectiva aí da anatomia,
permitindo aprofundar o conhecimento do corpo humano, que é outra figura aí extremamente importante. Um outro cara dentro das humanidades né, Nicolau Maquiavel, escreveu um livro, né, chamado O Príncipe, que é um tratado na área aí da política. Então, vocês perceberam que todas as áreas elas estão se movimentando e a mudança está sendo aí acelerada para sair daquele processo anteriormente, que eles chamaram, né, a Idade Média de Idade das Trevas. É lógico que foi uma mitidez da parte deles, porque nós tivemos muitas pesquisas lá importantes, mas agora eles, né, estão valorizando essa parte aí, né, do antropocentrismo contra o teocentrismo que foi defendido aí, trabalhado na Idade Média. Então, tudo isso vai fazer parte aí dessas mudanças, né, que nós tivemos em alguns países importantes, na França, né, a gente vai ter aí a Inglaterra, né, com Thomas More, com Shakespeare, né? Olha quantas pessoas importantes, o Erasmo de Roterdã, como eu já falei, né? Em Portugal, a gente vai ter Luís de Camões, né, uma figura muito importante, né? Fernão Mendes Pinto, outra figura importante, né? O Luís de Camões, ele vai trabalhar a parte da literatura, da poesia, através dos Lusíadas, tá? A gente vai ter o Pedro Nunes, que inventou aí, né, bastante coisa na área da matemática, Duarte Pacheco Pereira, né, que também vai trabalhar a questão da geografia, da cartografia. Então, tudo isso vai mudando, né, a concepção que existia, né, anteriormente para essa nova mudança que a gente chama aí de tempos modernos, tá? Agora, outra coisa importante, né, são dois grandes centros de arte renascentista, que foi Florença, né, na Itália, como eu falei para vocês, aí no século V, né, onde a gente vai ter o mecenato liderado aí por umas famílias, né, a família de Médicis, tá? E outra coisa importante é o mecenato, né, de Roma, liderado aí pelos papas. Então, vocês perceberam que os papas, eles não, a Igreja Católica não perdeu o poder, porque eles, né, se organizaram rapidamente aí com essa burguesia que estava chegando e caminharam juntos. Então, essa igreja ela mudou algumas concepções internamente, mas ela continuou dando as cartas aí e participando dessa mudança, desse novo mundo que está surgindo aí, que a gente chamou de moderno, tá? A inspiração da arquitetura, eles voltaram lá para o classicismo também, né, que a gente chama de arquitetura clássica. Os tipos de edifícios, né, eles vão trabalhar as igrejas, os palácios, as bibliotecas, hospitais. Então, são construções que vão acompanhar essas mudanças que estão ocorrendo. E trabalhando principalmente as igrejas, né, se você observar na Europa, né, principalmente a Basílica de São Pedro do Vaticano, é uma coisa extremamente maravilhosa. A horizontalidade era definida pelos, né, pelas balaustradas que existiam, né? A simetria, o equilíbrio, a proporção, a harmonia, uma coisa assim maravilhosa. Se você tiver um tempinho aí, dê uma olhada, baixa as fotos lá, né, da Basílica de São Pedro, que você vai ver que é uma construção assim maravilhosa, que eles vão trabalhar aí com as colunas, né, as pilastras, as ordens, e aí você já vai comparando, que é tudo muito voltado aí para o clássico. É o resgate que eles estão fazendo, tá? Abóbadas, né, de berço que eles vão desenvolver aí, né? A ogiva, né, a cúpula hemisférica, né, que eles vão trabalhar normalmente com uma a, o embelezamento, né, os frisos, né, que eles trabalham, a planta, a basílica, a basilical aí das igrejas, né, é tudo muito bonito, né, os palácios que eles vão construindo, né, principalmente em Roma, além do Vaticano, tá? Você vai ter a Basílica de São Pedro, você também tem palácios
aí no Vaticano, é extremamente importante. Uma outra coisa que eles vão desenvolver aí é a parte da pintura a óleo, né? Vai dar um colorido, um brilho diferente no que existia anteriormente, que era uma coisa mais assim, voltada para o escuro. Agora eles começam a clarear tudo isso e esse colorido vai deixando tudo muito bonito, né? Essa mudança. A técnica que vai ocorrer, principalmente pelo Leonardo da Vinci, que utilizou aí para, né, trabalhar a Mona Lisa, né, suaviza o contorno, a transição, a cor escura para a cor clara. Então, vai ficando tudo muito bonito, né? Todo esse trabalho que eles vão desenvolvendo, essa técnica, né, que eles começam a desenvolver a partir desse momento. O Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, né, aquela mãozona que ele coloca assim, uma sobre a outra, né? E aí gera vários boatos, mas isso aí não vai interessar para a gente aqui nesse momento. Vocês vão descobrindo aí. Dentro desse naturalismo, né, a gente vai ter a presença dos elementos naturais, a paisagem, as árvores, os rios, tudo isso eles começam a valorizar diferente do que existia anteriormente. Aí o racionalismo, eles vão trabalhar dentro de uma perspectiva, de uma composição, né, de enquadrar-se dentro de um esquema geométrico, né? Geralmente as pirâmides, os triângulos, né, que eles vão traçando aí, fica uma coisa muito bonita, totalmente diferente, né, do que nós tivemos aí na Idade Média. A aplicação de lei, né, da perspectiva, a profundidade que eles vão trabalhar, a presença de elementos arquitetônicos, né, pontes, arcos, edifícios, né, e assim por diante. Um cara que se destacou, Rafael, que vai, inclusive, né, pintar a Madonna, que ficou uma coisa assim muito bacana lá com as crianças e tal. Quando vocês tiverem um tempinho aí, vale a pena baixar as fotos aí para dar uma olhadinha, tá? Outro cara importante aí, né, o Michelangelo, né, que vai pintar aí no teto da Capela Sistina, aquela figura famosa de Adão, né, Deus, eles, né, tocando lá os dedinhos, é importante vocês baixarem depois também, representando, aí a gente observa que ele está representando de fato o antropocentrismo, porque ele coloca o Adão, né, com todas essas características que eles estão trazendo atualmente, colocando Deus, um homem, né, com a barba e tudo mais, mostrando que a partir desse momento a gente está dentro de uma perspectiva do antropocentrismo de fato, tá? Aí vai afastando o teocentrismo e mostrando de fato aí o antropocentrismo para a gente. Dentro dessas características ainda da escultura, a gente vai ter aí o realismo, o naturalismo, né? Que é a grande semelhança com o real, o perfeito, o conhecimento do corpo humano, revela o conhecimento de anatomia, que a gente falou um pouquinho anteriormente. O dinamismo aí, o movimento, né? Nas pregas, onde aparecem a contração, os músculos, a posição do corpo, e assim eles vão trabalhando com a expressividade e a captação aí dos sentimentos, da emoção, da angústia, tristeza, né, da tranquilidade e assim por diante. Então, tudo isso vai marcando esse processo aí do Renascimento, saindo totalmente fora daquele período aí medieval que a gente viu, ok? Ainda dentro desses temas, dessas características aí do Renascimento, a gente encontra o homem enquanto ser humano, o indivíduo, as figuras mitológicas, o nascimento de Vênus, tá? Primavera, Júpiter. Então, tudo isso eles vão trabalhando para mostrar que realmente, de fato, eles estão mudando toda a concepção cultural que existia aí da Idade Média, agora nesses tempos modernos. Mas eles não esqueceram os temas aí religiosos, né? Como a Nossa Senhora, o Menino Jesus, santos, a criação e assim por diante. Então, eles continuaram adorando, né? Mas só retiraram, né, o teocentrismo para a implantação aí do antropocentrismo, ok? Então, é por aqui que a gente começa a analisar todo o processo, que tudo isso chega em Portugal. A gente vai ter aí o estilo que eles chamaram manuelino. Lembra que Portugal é uma monarquia, e eles vão voltar toda essa parte cultural aí para o processo da monarquia, por isso que eles dão o nome aí, né, dessa técnica
de chamar Manuelina, né? Embora seja visto arquitetonicamente com uma variação gótica, mas eles apresentam e dão um nome para isso, né? Apresentando originalidades, em particular nos motivos, né, decorativos aí que eles vão trabalhar dentro de uma perspectiva mais voltada aí para uma monarquia, tá? Essas atividades, né, eles vão trabalhar, pegar principalmente, como eles eram grandes navegadores, vão pegar a ideia de redes, de conchas, de corais e trazer isso para a cultura, trabalhando de uma forma simbólica aí, né, todos esses ritos nacionais que eles vão criando. Então, é isso que eu tinha aqui para vocês, né? Rapidamente, o Renascimento ele é muito extenso, porém, eu dei uma resumida aqui só para vocês terem uma noção geral. Aí, através dos textos, vocês vão aprofundar um pouco mais. Então, é isso, gente. Chegando ao finalzinho, o quarto bimestre está acabando. Vamos estudar e vamos que vamos. Abraço a todos e até a próxima.